Olá pessoal, começamos o céu da semana de 8 a 14 de maio, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de maio, contando certinho, mais uma semana aí que a gente explica, traduz o céu astrológico dos acontecimentos, semana movimentada, tem lua crescente em Leão, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tem lua crescente em Leão, tem lua, tem Mercúrio em retrogradação, tem também o Júpiter ingressando em Áries, né? Então, movimentos aí bem interessantes, bem marcantes aí durante o período semanal. Saudações Juliana, saudações a quem entra, Lili, pessoal, Shirley, boa noite aí a turma fiel, a turma que frequenta aqui, Francinide, Ana Martins. Então, começando aí um período semanal com algumas novidades, com alguns movimentos marcantes aí na semana, né? Maria Tereza, tudo bem? Depois eu te respondo, Maria Tereza, as informações astrológicas aí que ficaram pendentes aí para você. Bernadette. E é isso. Então a gente começa a semana com lua crescente em Leão amanhã, né? Olá, Amália. Olá, o pessoal que chega na Flávia. Então, lua crescente, né, gente? Lua crescente aí em tempos marcantes de céu da semana. Depois tem Mercúrio em movimento retrógrado na terça-feira, dia 10, Mercúrio estacionário para retrógrado, né? Não primuscânico, Mercúrio retrógrado tem de 4 em 4 meses, já dá indicações de revisões, né? Obrigado, Anael, no papo semanal astrológico, né? Júpiter em Áries, aí depois de 12 anos, né? 2011 para 22, depois de 11 anos, Júpiter volta a Áries, falaremos também. E começando aí, tá mexida, Amália, calma, devagar, né? Calma e elegância. Então, lua crescente em Leão para começar. Se meu áudio estiver bom aí para vocês, né? A gente tem toda a fase crescente, ela tem direcionamento aí a lua crescente em Leão, né? No domingo já, né? Amanhã mesmo, amanhã tem lua crescente em Leão. Então tem esse indicador para uma percepção de direção de algo que a gente quer para nós, né? De movimentos para uma ciência daquilo que a gente quer. Lua crescente em Leão é interessante para o criativo, para autoexpressão, para curtir artes, para curtir, para frequentar aí um teatro, né? Eu vi umas reportagens de peças bem interessantes aí rolando. Então, uma lua crescente especial para exercício da autoexpressão, né? Exercício aí dessa dinâmica de vivenciar o criativo, né? Eu vou andar um pouco aqui, pessoal, porque eu esqueci a minha água, tá? Mas a lua crescente em Leão tem esse direcionamento para o criativo, para as coisas que a gente vivencia de forma mais voltada para nós mesmos, né? E também um fator legal para que a gente possa perceber o que a gente quer para nós, né? O que a gente quer para nós. Eu estou na cozinha enchendo um pouco d'água aqui enquanto eu falo sobre o céu da semana. Tá? Quem sabe faz ao vivo. Então, lua crescente em Leão tem sempre esse direcionamento das coisas que a gente, de certa forma, começou na lua nova. A lua nova ela tem esse princípio, né, que foi no eclipse. Então, é uma direção de algumas coisas que podem ter se desencadeado no eclipse. Tá? Então, lua crescente tem essa curiosidade. Ainda mais depois de uma semana, numa semana que a gente vem de um eclipse em touro, né? Que desata algumas questões, né? No sentido de revelar, escancarar em geral, né? Essa é uma propensão que costuma marcar períodos de eclipse, épocas que as coisas vêm à tona, né? Tem uma curiosidade aí do eclipse, né? Que a gente viu a semana passada, algumas questões econômicas movimentando, né? Bitcoins aí despencando, dólar subindo. Então, são umas curiosidades que a gente tem na semana do eclipse. Né? Na lua, voltou aqui meu som, tinha parado. Na lua crescente em Leão, ela é
especial, é uma fase lunar importante para que a gente possa também dar direção para assuntos, para pautas, né? Para coisas que a gente meio deixou de lado, né? Estou tentando engaixar aqui o celular. Hoje o Mercúrio já está por conta, né, dos trâmites virginianos aqui da história. A retrogradação de Mercúrio já dando sinais. Mas a Lua crescente em Leão tem esse fator de sinalizar para direção de algo que a gente quer para nós. Tá? É uma Lua crescente em Leão, tem sempre essa propensão de a gente querer voltar a alguns interesses do que é interessante para nós, para nossa autoexpressão. Olá, Jami, tudo bem? Então esse é um tempo também, uma semana especial para dar direção a algumas coisas que se revelaram no período do eclipse. Toda lua crescente após o eclipse também é uma espécie de sequência dos baques ou dos sustos que eventualmente às vezes um período de eclipse já pode desencadear. Tá? Então, momento aí de desatar algumas questões ou dar andamento a algo que possa ter começado dentro desse tempo semanal. Tá? Terça-feira, dia 10, nós temos a retrogradação de Mercúrio. Mercúrio estaciona e fica retrógrado, né? Para quem gosta, para quem lida ou ouviu falar na fama, o Mercúrio ali vermelho, 4 graus de Gêmeos, né? Aí embaixo, ele retrogradará. Olá, Lude, bem-vinda. Olá, Elga. Olá, pessoal que chega. Falamos do céu da semana de 8 a 14 de maio, falando agora desse movimento de Mercúrio retrógrado, que quando ele estaciona aí na segunda-feira, ele dá uma propensão a estagnar algumas questões, alguns contratempos com questões de comunicação, com o entendimento dos assuntos, sempre dá um fator especial para revisões, né? Hoje, por exemplo, esses fins de semana aí, alguns cartões meus assim de banco estavam meio que vencendo a data deles, né? Aquelas coisas de renova o cartão, renova algo que está meio antigo, né? Coisas impressas podem ser renováveis, né? Interessante para o imposto de renda, né? A gente está aí no Brasil com a declaração, né? Período de processo de declaração. Então é interessante ter cuidado nesses tempos de declaração do IR, né? Observar, ler 2 vezes, ler 3 vezes para depois não ter que refazer, né? Então, declaração de imposto de renda, data limite de todo o tempo de Mercúrio retrógrado, dá algumas propensões a alguns entreveios, mas é interessante para revisar, para ajuste, né? Quem já fez pode revisar de novo, enfim, essa questão. Mercúrio retrograda de Gêmeos para Touro, ele tem esse movimento agora no dia 10 e lá para 23 de maio ele volta para Touro. Então, retrogradação de Mercúrio, muita gente tem um certo pânico, um certo susto, né? Acha que é algo ruim o tempo todo. Não necessariamente. Geralmente, Mercúrio retrógrado ele está terminando um ciclo, tá? Ele é o tempo que o Mercúrio se aproxima do alinhamento com o Sol. Vou tentar colocar uma arte aqui para vocês, para entendimento melhor dessa questão do Mercúrio em retrogradação. Vou tentar aqui, olha só, achei. Tá vendo? Olha só, direto retrógrado. Tá vendo? Bem a retrogradação em Gêmeos. Olha lá. Tá direto. Olha lá embaixo, tá vendo? Touro, Gêmeos. Quando ele faz a rotatória, ele vai de Gêmeos para Touro por alguns dias. Tá vendo? Olha lá, ó. Vai direto, retrógrado lá, de Gêmeos para Touro. Tá vendo? Então é mais ou menos o que vai acontecer a partir de terça-feira. Olha lá, de Gêmeos, estacionou, retrogradou, vai para Touro. Na rotatória, por alguns dias ele vem de Gêmeos para Touro no movimento, né? Como se ele fosse o verdinho aí, tá? Então, ele fica, é o tempo que ele fica no meio da Terra e do Sol, tá? Quando ele se aproxima mais da Terra. Então é um pouco esse ciclo, gente, é um pouco esse ciclo, essa arte de entender
o movimento de Mercúrio. Como ele é associado às comunicações, as questões de comércio, as questões de estudos, elas podem ser revistas. Situações de Mercúrio de outras épocas, de Mercúrio retrógrado de outras épocas, ficam propensas a alguns acontecimentos, como, por exemplo, Mercúrio ficou retrógrado na segunda quinzena de janeiro até comecinho de fevereiro, né? Então, dá esse indicativo, né, de alguma questão. E ali, acho que outubro também do ano passado, tá? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Outubro, janeiro, tá? Esse tempo que Mercúrio teve retrogradação, dão sinalizações para que o que está acontecendo, o que esse tempo de Mercúrio retrógrado agora ajuda ou condiz com alguma situação dessa época de fevereiro, de segunda quinzena de janeiro e também daquele tempo de outubro, quando tivemos retrogradação de Mercúrio, tá? Outubro, novembro, se não me engano. Então, é um tempo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, período ali de passagem de setembro para outubro, né? Então, esse tempo que Mercúrio está retrógrado, ele dá essas tendências, né, de rever questões, às vezes aquele papel, aquele acordo, sei lá, escrito, que estava demorando para sair, acontece justamente quando o Mercúrio retrógrado, aí tem que assinar. Como é que faz, né? Assina, né? Acontece. Se der para escolher não assinar, ou não protocolar documento, ou não começar algo de forma muito, né, essencial, que der para esperar, tudo bem, né? Porque geralmente toda vez que se assina ou se fecha algum acordo com Mercúrio retrógrado, pode ser revisto depois, tá? Uma vez eu comecei a trabalhar num site para escrever conteúdo de astrologia, eu fui contratado, me chamaram, só que para assinar era 3 dias depois que o Mercúrio ficava retrógrado, né? Se eu não assinasse o contrato, eu não ia trabalhar. Então eu tive que assinar, então tudo bem, né? Mas o que aconteceu foi que todo mundo que acertou comigo foi embora um mês depois, só que eu continuei trabalhando, né? Eu só não tinha para quem, por exemplo, se eu quisesse pedir aumento, quisesse, né, alguma coisa mais pretensiosa, de um projeto maior no site, não ia dar, porque todo mundo que as 3 pessoas que acertaram comigo foram demitidas no mês seguinte, tá? Então, para entregar imposto, não tem muito jeito, porque ele vai estar retrógrado todo o período da validade, né? Não é até o dia 30 que encerra o prazo. Então, a retrogradação vai até o fim do limite. Parece que o governo fez de propósito, né? Então, mas tudo bem, vai declarando, não tem problema. A única atenção aí que vale a pena é revisar direitinho, fazer uma observação, né? O que pode acontecer é até aquele ajuste, né? Aquele ajuste em geral, tá? Então a gente pode perceber alguns contratempos aí com ferramentas tecnológicas de informática. Às vezes aquele aparelho que não funcionava volta a funcionar, ou às vezes a gente tem que trocar um fio de cabo de alguma coisa, de computador, trocar uma lâmpada que de repente dá um chabu, né? É comum nesses tempos que Mercúrio retrograda, né? Patrícia, e finalizar contratos que foram feitos no início do ano. Pode ser interessante. Se vai fechar, se vai concluir, ok, né? A única questão que pode acontecer é uma certa demora. Às vezes demora para achar pessoa, se precisa 2 partes assinar uma demora e tal, né? Aí acontece às vezes um desafio de comunicação, tá? Então vale atenção com o time de comunicação das pessoas. Às vezes a gente pode querer falar alguma coisa, tratar algum assunto, a outra pessoa não está no mesmo time que a gente. Então vale uma calma e elegância, uma paciência, né? Porque o ritmo de comunicação, né? O Lé com Cré às vezes não pode estar tão fluente assim. Elga, mas se é Mercúrio retrógrado na Lua crescente, propenso a seguir com os projetos parados, né? Bem isso. Não, às vezes algumas coisas que começaram no eclipse na Lua Nova já podem estar numa fluência, mesmo no tempo de Mercúrio retrógrado, né?
Às vezes podem ser assuntos diferentes, por exemplo, ou então que pode ter começado aí no eclipse, uma mudança de ritmo, não ser tão acelerado, tá? Então tem essa questão. O ano aí é dia 30 de junho? Ah, então deixa para declarar em junho. Melhor ainda. Melhor, tá? Então, legal. Aqui no Brasil até 31 de maio, acho que é 30, 31 de maio, né? Lili, e dar continuidade a projetos que ficaram parados? Pode acontecer também, Lili, é frequente, tá? Às vezes é comum isso acontecer. Projetos que. Mercúrio em retrogradação, ele muda o ritmo de algo, tá? Então, às vezes, algo que está parado tem um movimento, né? Eu mesmo, eu estava para resolver uma questão de documento, de papel, aí que ficou estagnada, vai andar só agora, esse fim de semana. E, curiosamente, é algo que trata de uma revisão de assunto. Então, se tiver o contexto de revisão, não tenha medo de movimentar, não tenha medo de fazer o movimento, mesmo com Mercúrio em retrogradação. Mercúrio em retrogradação para revisar papéis, para revisar acordos, para revisar pensão, para revisar o procedimento de um trabalho, ótimo, tá? Que é ter discussões assim de voltar a algum assunto antigo. É muito comum algumas DRs, é muito comum alguns oi sumidos, oi sumidas por aí, né? O pessoal aí dos crushes da vida, uns oi sumidos de vez em quando rola, né? Então, quem nasceu com Mercúrio retrógrado fica mais pleno e feliz nessas fases. Então, Juliana, depende, tá? Depende, porque depende da área. Não é sempre que isso acontece. Às vezes sim, na grande parte das vezes sim. Lili, pode revisar processos também, tá? Tem Saturno em Ares e com Júpiter entrando em Ares. O Amália, falaremos de Júpiter em Ares já já, mas não necessariamente, tá? Pode dar uma mobilidade diferente, tá? Em relação a quem tem ou quem nasce com Mercúrio retrógrado vai depender da área, tá? Porque olha só, vou colocar aqui na tela a retrogradação de Mercúrio, ela se dá na região de Gêmeos para até os graus finais de Touro, tá? Então, observar essa região. Às vezes, se for casa 2 é o financeiro, se for casa 7 relacionamentos, né? Então é interessante observar essa região que Mercúrio retrograda, porque requer aí um time de observação aonde esse Mercúrio vai gerar alguma espécie de assunto, né? Então, Camila, é comum perder objetos também, às vezes dá algumas coisas, às vezes a compra online demora um pouco mais, né? Tem umas questões aí de contratempos com o online, com as compras. Mercúrio ele é associado ao comércio, né? Então às vezes dá alguns contratempos comerciais, mas às vezes também você pode retomar alguma compra também. Então tem essa indicação. Então é isso, gente. Mercúrio em retrogradação não requer tanto pânico assim, não requer tanto drama de maneira geral. Muitas pessoas fazem um alarde muito grande, né? Encerrar contratos com Mercúrio retrógrado. Tudo bem. Se encerrar encerradinho, ok, né? Tá pondo final mesmo. Às vezes a questão do encerrar contratos é que isso às vezes gera uma demora, né? Todo mundo acha que encerrou, tudo bem, mas às vezes vem uma pendênciazinha lá daqui um mês, daqui dois, tal. Então pode às vezes ter um certo contratempinho, pode ter um prolongar de coisa, mas encerramento de contrato às vezes é comum porque é um fim de ciclo. Mercúrio em retrogradação é um fim de ciclo, né? Já tem uns causos de compras malditas do Mercúrio retrógrado. Camila, às vezes acontece, tá? Gostou a senda, né? Caneca astrológica? Então, tá vendo? Personalité. Então é interessante, gente. A questão Mercúrio retrógrado é porque Mercúrio retrógrado ele é como um fim de ciclo, tá? Ele está concluindo uma volta em torno do Sol, no meio da Terra e do Sol, né? Igual esse desenho aqui que a gente colocou, olha lá, ó.
é como se o verdinho chegasse ali, ó, no meio do azul e do amarelo, no meio da Terra e do Sol. Tá direto, ó, vai retrogradar, ó. Agora, lá, de Gêmeos para Touro, tá vendo, ó? Bem ali no Gêmeos de Touro ele retrograda, ó, de Gêmeos para Touro, tá? Por coincidência, essa arte ajuda a dar o exemplo de Gêmeos para Touro, que é onde dá esse indicador, né? Então, é isso. Vale atenção com comunicação, atenção para não evitar mal-entendidos com o tom de certas falas. Às vezes volta alguns contatos, né? De oi sumidos da vida, uns perispíritos que aparecem aí de vez em quando, de crushes ou de fantasminhas, eis que surge, né? Algum assunto de papéis, documentos, ou volta de contato de trabalho, às vezes volta contato de trabalho com Mercúrio retrógrado também, né? Não é tão dramático, exagerado essa questão não, certo? Então tem esse fator interessante. E aquela ideia, aquele conceito, por ele ter retrogradado em janeiro, da segunda metade de janeiro até comecinho de fevereiro, e também ali por setembro para outubro, né, se não me engano, é um tempo que assuntos dessas épocas podem ser tratados, podem ser ajustados, podem ser marcados, tá? Período ali de outubro e período ali de final de janeiro, parte final de janeiro, certo? Nós temos na terça-feira também a vida amorosa, Walking Dead. Calma, Camila, não é para tanto. Olha só, Júpiter em Áries terça-feira, ó. Júpiter em Áries terça-feira também, tá? Júpiter ingressa em Áries na terça e ficará até final de outubro, tá? Júpiter esteve em Áries pela última vez em 2011 e também por 99, então é de 12 em 12 anos, 11 em 11 anos, né? O Júpiter em Áries ele é interessante porque ele muda, ele sai da conjunção com Netuno, né? Júpiter sai da conjunção com Netuno, afasta um pouquinho a conjunção e Júpiter vai para Áries e depois fará algumas conjunções depois com Marte, com, né, o que vem por aí. Olga, Júpiter em Áries. Então, Júpiter tem uma questão do fator de expandir a individualidade, né? Quem é de Áries tem um certo up, né? Tem uma certa sede de conhecimento, uma certa indicação para atualizar saber, né? Pode ficar um pouco mais empolgado com aprendizados, só não pode ficar meio se achando ou tô me achando, né? O Júpiter às vezes ele dá uma elevada no saber, na empolgação, no otimismo. Júpiter em Áries é fator para uma expansão das individualidades no coletivo. Eu estava lendo aqui alguns históricos, e quem é Libra pega o oposto, né, Elga? Né? Então vai pegar o oposto, é uma oposição, é diferente, né? Aí é um certo desafio com a questão de relacionamento. O que é? Tá rindo, Gêmeo? Vai se achar, né? Então, Júpiter em Áries, ele tem indicador de transição com as chefias, com certas figuras de poder, tá? Então, por exemplo, eu estava lendo que em 2011 o Fidel deixou o poder em Cuba, 40 e tantos anos depois, 45 anos depois. O Jobs saiu da Apple, né? Então são umas transições aí da individualidade, né? O Brasil teve o Supremo, por unanimidade, legislou o casamento civil entre homossexuais, né? A união estável ficou estabelecida no Brasil quando Júpiter esteve em Áries pela última vez. São questões interessantes num tempo de valorizar individualidades no coletivo. Olha que filosófico, né? Olha que filosófico. Então é interessante um tempo de Júpiter em Áries não só para essa questão de individualidades, de legislações, mas também de ciclos também de poder, né? Pela curiosidade, a gente teve aí a compra do Twitter, né, pelo Musk, né?
Lá no 2011, a Microsoft comprou o Skype, né? Então tem movimentos tecnológicos. É que naquela época Júpiter fez conjunção com Urano, né? E hoje o Júpiter fez conjunção com Netuno, hoje esses dias, né? E está indo para Áries, então também é um fator interessante para as questões de internacionalização de assuntos, né? De um novo patamar da individualidade sobre ações, né? Então, um tempo interessante. Então, Júpiter, quem viveu aí 2011, quem viveu 99, pode ter uma referência do período de Júpiter por Áries, tá? Individualmente a gente tem que ver onde está nosso Júpiter, onde está Áries, Jami, onde está Áries, tá? Porque é o Júpiter do céu que a gente tem que observar, certo? Então olha lá, ó, é o Júpiter do céu, os primeiros graus de Áries no mapa astral da pessoa, tá? Não é o Júpiter próprio, não. É a região de Áries onde o Júpiter no céu está a passar, certo? Como diria lá em terrinha alemã, a passar, né? Ou passando, com o povo que gosta do gerúndio, né? Então, observar os primeiros graus de Áries, ali até os 5 graus de Áries, mais ou menos, né? A Segobat tem Júpiter na casa 9, Júpiter em Áries, olha só que legal, Segobat. Então, é o retorno de Júpiter, né? É a idade de retorno de Júpiter, normalmente os 24 para 25, os 35 para 36, né? Sem querer entregar a idade de ninguém, né? É os 23 para 24, em geral, né? O período ali próximo aos 24 anos. É um ciclo novo, um ciclo de saber, de atualizar conhecimentos, tá? Só que é um tempo às vezes um pouco violento, tá? Pode desencadear questões associadas a conflitos, né? Lá em 2011 foi a época que, quando teve a conjunção Marte-Júpiter em Áries, em 2011, foi quando mataram Bin Laden, né? Quando os americanos capturaram e Zupt no Bin Laden. Então, no agora, pode ser um fator marcante para as questões da própria guerra da Ucrânia, com algum tipo de definição de diretriz ou de imposição, né? Ou alguma questão um pouco mais afrontadora aí nessa questão, tá? Então é algo que dá alguma diretriz para esse período. E no Brasil, as direções aí dos fatores políticos, né, das questões. O nosso chefe do executivo, ele é da divisa, né, ali zero de Áries, a lenda quem o refira como de peixes também, que um determinado horário, tem 2 horários para ele, então pode movimentar ou acirrar a posição dele nas pesquisas, ou em declarações, ou em recuar determinadas posturas, ou algumas posturas mais incisivas, vai ter umas faíscas a mais, né? O Júpiter em Áries é um pouco inevitável que não tenha algumas faíscas a mais. Tá mais para Áries mesmo, né? Mas nasceu na divisa, tem um pé ali, né? No conflito psicológico, né? Porque conflito psicológico pode ter certeza que o nosso ilustre tem, né? Então, isso impacta de forma muito marcante no estilo, na direção de metas da nossa individualidade. Então, observar a região de Áries onde tem o Júpiter, porque algum start ali, onde tem o Júpiter não, onde passa Júpiter, tá? Vocês estão rindo, né? Observar esse começo de Áries, os primeiros graus de Áries, que é onde o Júpiter transita aí, geralmente algum fator de expansão, algum fator de atualização de assuntos, ou de expandir algo, ou de um ciclo novo na região onde o Júpiter ingressa por Áries, tá? Eu sou assim do dia 20, essa é do dia 20 de março, Thaís, teoricamente para esses primeiros graus de Áries. Porque às vezes algum planeta interno, né, como os mais próximos, Mercúrio, Vênus, eles podem estar diferentes, né, do Sol. Às vezes o Sol é em Peixes, o Mercúrio é em Áries, às vezes a pessoa é ariana, mas o Mercúrio está em Peixes, ou Vênus. Então tem ali né, uma dualidade. O presidente mesmo, ele mesmo considerando que ele seja Áries, ele tem Mercúrio em Peixes. Então tem um tempero ali da viagem, né, do lado emocional da comunicação, né?
que acaba rolando. Então tem essa propensão de postura. Então Júpiter em Áries é isso, pessoal. Quem viveu 99 ali, Júpiter esteve por Áries, quem viveu 2011 também. São ciclos. Quem tem Júpiter em Áries tem uma fase, uma etapa, uma propensão a nova etapa na região onde tem Áries no mapa mais forte, né? Então tem esse fator, tá? Então esse indicativo marcante. Júpiter na 8, né, Rosângela? Quem tem Júpiter na 8, Júpiter está em Áries? Ele está em Áries? Ou a passagem é em Áries, é na casa 8? Se a passagem é na casa 8, são questões que envolvem algum contratempo de prejuízo, alguns desgastes financeiros, mas também direções materiais a dois, ou junto ao parceiro, ou junto à parceria. E às vezes um time novo para terapias, para mexer com questões íntimas, com questões mais interiores, né? Ou até com a própria questão da espiritualidade. Tá? E quando está peixes na 2 até 31, não entendi não, Tereza. É mais sobre o oposto complementar. Então, Elga, Libra, né, quando passa por Libra, são desafios com relacionamentos, né? Desafios com relacionamentos ou uma mudança de prisma ou de postura diante de convivências, diante de relações, né? Em questões que envolvam essas situações, né? Às vezes uma mudança de expectativa ou uma transição no ponto de vista e nos ideais de relacionamento, né? Muda a imagem, alguns ideais, as impressões, né, que envolvem relações. Então, Segobate, a casa 9 é interessante para nível superior, para estudos, para ampliar conhecimentos, para colocar em prática conhecimentos que você tenha também, ou até planejar viagens, ou então questões que envolvam parte burocrática, jurídica também, né? Então, tem esse detalhe. Então, Ana Martins, Júpiter em Leão, não, na verdade a gente tem que observar a região de Áries, tá, gente? Não é o Júpiter do mapa, é a região de Áries onde o Júpiter do céu está passando, está a passar, certo? Então, Amália, vamos esperar o tempo, né? Vamos considerar o tempo certo, que tudo flua da forma mais tranquila, mais na paz, né? Que tudo fique bem aí na família, certo? Então, gente, tem esse fator. Pancho Camiseta, saudações gremistas, saudações tricolores. Dia 9 é aniversário. Parabéns! Parabéns, Pancho! Feliz aniversário! Tudo de bom, gritos de campeão com o Grêmio, ano novo, ciclo astrológico novo. Ano aí para revisões, né? Provavelmente perto de um Mercúrio retrógrado, vai ter indicativos para revisões, retomada de assuntos ou de questões. Tá? Tarci Quadros, vamos por favor falar um pouquinho sobre Júpiter para quem tem Sol em Áries. Então, Tarci, para quem é de março, para quem é Áries de março, vai sentir mais, porque o Júpiter ele não vai muitos graus até o fim do ano, tá? Ele vai até uns 6 ou 7 graus, se não me engano, tá? Então, ele deve impactar mais os arianos de março, esse momento de Júpiter em Áries. Júpiter ele vai voltar a Peixes em novembro, finzinho de outubro para novembro, e até ir por dezembro. E aí lá para o finzinho do ano, entrando 2023, é que ele acelera o movimento em Áries novamente. Então, o Júpiter em Áries ele vai afetar mais em 2022 os arianos de março. Então dá uma tendência para expansão, para ampliar conhecimentos, para uma empolgação, uma mudança de entusiasmo com assuntos, né? E também a empolgação, uma mudança de prisma diante de ideais, seja ideais de relacionamento, seja ideais profissionais, seja ideais financeiros, muda a expectativa, ou amplia ou diminui, mas em geral é expansão, é um fator expansivo, tá?
Atenção aí com o corpo, com o peso, né? Dá uma questão da musculatura, né? Mas em geral o Júpiter em Áries ele dá uma idealizada mais, expande, ele é um fator expansivo para muitas questões. Só atenção para não é, exagerar, né, no drama, né? O teu Júpiter é em Touro, Rosângela. Ah, tá, então. Mas tem que observar o Júpiter tem que observar Áries no céu, tá? Observar os primeiros graus de Áries por onde Júpiter transitará, certo? Então, esse movimento de Júpiter é mais principalmente no para os arianos de março, período aí de março, os arianos de março, certo? Então Júpiter ingressa em Áries, Mercúrio retrógrado na terça-feira, atenção aí com algumas revisões, alguns contratempos aí na comunicação, não estranhe se atrapalhar o ritmo dos computadores, das escritas, né? De uma volta de pessoas a fazer contatos de comunicação. Às vezes voltam alguns contatos de trabalho com Mercúrio retrógrado, tá? A gente falou aí no começo da live, quem chegou agora ficará gravado, assista aí os detalhes de Mercúrio retrógrado, certo? E também alguma retomada de alguns assuntos ou de questões que podem ter movimentado ali outras épocas de Mercúrio retrógrado, como janeiro, segunda quinzena de janeiro, e também ali por outubro, mais ou menos, do ano anterior. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 8 a 14 de maio. Quero agradecer a atenção de todos. Olá, Cristina, a live ficará gravada. Olá, pessoal. Camila, Mercúrio retrógrado às vezes voltam algumas oferendas, voltam uns oi sumidos da vida, vale uma atenção aí com... Vai ser interessante para voltar conversas, para algumas DRs, independente do grau de relacionamento, pode ter alguns acertos, revisões de conversas também. Mas atenção com o tom, com o ritmo e com algumas estagnações aí, especialmente na terça-feira, entre terça e quarta, tá? Se der para esperar algo em relação a alguns assuntos, deixar esses dias meio de em banho-maria, tá bom? Obrigado, Elga, obrigado, Camila, gratiluz, obrigado, Lude, beijo, Juliana, brigadão, Cristina, vai ficar gravado, aí você pode tirar dúvidas variadas, tá? Elga, valeu pessoal aí que participa, que fez contato, que acompanha o céu da semana. Desejar aí uma ótima semana a todos, um ótimo Mercúrio retrógrado a todos, um ótimo Júpiter em Áries para todos, uma ótima lua crescente em Leão também. Ótima semana, um abraço.